Por que às vezes as pessoas perguntam, nossa, o Bruno é muito inteligente e você não, como você se sente? E eu falo, Isso é rede social, pra quem não conhece. Isso é a realidade. você se Exatamente. sente sendo casada com um homem tão inteligente quando você não é? Aham. E hoje, né, e desde sempre, na verdade, eu lidei muito bem com isso, eu não tive um problema psicológico nem nada, poderia ter tido, né? Mas eu sempre lidei porque eu sabia que eu era inteligente. E eu não entendia como eu podia ser tão burra para algumas coisas, porque eu não sabia que eu tinha um problema, e tão inteligente para outras. Eu falo, meu Deus, como pode? Eu consigo resolver problemas aqui, né? Eu olho, eu consigo encaixar, eu tenho uma inteligência emocional, eu sempre entendi isso, mas não entendia como eu podia ser tão burra mesmo e errar o PIB, o M, o N, um mais, às vezes um erro ridículo, que eu até hoje erro, só que se eu ler mais de 3 vezes, eu pego o erro. Até pra quem tá vendo a gente, chegou há menos tempo, nunca assistiu outros episódios, eu só tô aqui por conta da inteligência da Malu. No começo a gente falou de quando ela sentava pra gravar, e eu nunca tinha reparado até aquele momento, né? Que a Malu, quando ela tá falando e do nada ela ri sozinha, e ela volta a falar, daí eu falei, amor, isso é genial. Como é que você faz isso? Ela falou, faço o quê? Eu falei, isso que você fez agora, Dalu, o que eu fiz? Eu falei, você ri, você é muito simpática. E ela cresceu em rede social, do nada, sem padrinho, sem madrinha, ninguém indicando. Foi de 0 a 100 mil em 6 meses. Eu falei, nossa, ela fez isso, talvez eu consiga fazer. E aí eu fiz também, né? Não sabia o que as câmeras iriam me amar até mais, no final das contas. Aí cresci mais, né? Mas depois que a Malu descobriu essa questão da dislexia, parece que tirou um pouco do peso das costas dela. Porque ela viu, nossa, não é que eu tinha um problema que eu... Aliás, é um problema de aprendizado, mas ela viu, tinha essa causa, não é que eu era menos esforçada ou menos inteligente. É porque a questão, assim, é que o que a Malu tá falando, né? Ela conseguiu ter essa percepção, mas a maioria das pessoas não consegue ter essa percepção. Então, assim, o seu valor é medido através dos seus resultados, né? Esse é o mundo. E, assim, a gente não tem como lutar contra isso, né? Então, se eu tiro 4 numa prova, o meu valor é esse. Eu sou burro, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não tive essa capacidade que você teve. Ainda mais né? se for de maneira De seguida, ano enxergar após ano, né? Pois é, e aí você faz uma prova, não, tá bom, na próxima eu vou estudar mais e eu vou me sair melhor. Aí você vai lá e você sai pior ainda, né? Na primeira eu tirava 4, na segunda eu estudava mais, eu tirava 3,5, né? Então, assim, isso reforça, né? Isso vai construindo ali a sua ideia de que realmente não tem jeito, de que realmente não importa o que você faça, né? Eu tava falando pro Andrei, antes de vocês chegarem, que eu não ia fazer psicologia. Como vocês podem ver, né? Não, é que a gente chegou cedo. Durante a nossa conversa de 40 minutos até você chegar. Não, é que a gente chegou cedo, É que a gente tava animado, né, André? A gente tava ansioso pra vir. Falamos de você, falamos mal, mas agora a gente vai falar bem. Então, eu tava falando pra ele que eu não ia fazer psicologia no vestibular. Porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu tentei pedagogia, né? E aí meus pais disseram, não, você faz. Se você não passar, tudo bem. Você cursa pedagogia, mas pelo menos você tenta. Eu não ia nem tentar. Pra você ver como que a autoestima fica destruída. Isso ia mudar a sua vida toda. Eu acho que esse é um dos todo curso, aspectos mais importantes, né? Porque mina a motivação, a confiança da pessoa. Exatamente. E tem trabalhos mostrando exatamente isso. Se o seu cérebro acha que ele não é capaz, mesmo você querendo, fato, a sua, ele a sua capacidade de se concentrar naquele material cai muito. Então, você pode ter problema de atenção porque você não está tendo motivação. Você vai minando a confiança. É super importante identificar essas situações quanto antes para você conseguir trabalhar com a criança desde cedo para não minar a motivação dela. E isso tem muito a ver com a tal da dopamina, porque daí se a criança não tem motivação, o indivíduo, você não tem a dopamina, a sua capacidade de concentração cai muito. A dopamina é um dos sinais que você precisa para conseguir controlar a atenção. E é um dos mecanismos pelo qual, por exemplo, a Ritalina funciona. Ritalina vai lá, aumenta a atividade da dopamina. Então, esses distúrbios de aprendizagem tem essa questão também de você... Se você não tomar cuidado, o indivíduo cresce achando que ele não é capaz. E isso avacalha mais ainda o processo, né? Muito mais. É isso que a gente faz na terapia cognitiva, né? A gente vai trabalhar esse tipo de pensamento com o paciente, né? Do tipo, não, isso aí eu não vou nem tentar, né? Por exemplo, dar um exemplo da situação aqui, né? Talvez se fosse há anos atrás, né? Talvez se vocês me convidassem a, sei lá,
10 anos atrás, eu ia negar o convite pra estar hoje aqui, né? Porque o Bruno é muito inteligente, porque a Malu, né, ela fala muito bem, nossa, eu vou chegar lá e eu não vou conseguir, né? Então, assim, a pessoa... Eu não teria confiança pra vir. A pessoa perde oportunidades, né? A pessoa perde oportunidades porque ela se julga tão mal e óbvio que isso não é fundamentado, né? Se você tenta fazer as coisas e você não consegue, e você não tem resultado, e você faz uma prova e você tira 4, então isso vai reforçando, né? Você vai dizendo, poxa, realmente, né? Olha aí, ó, eu fiz essa prova aqui e tirei 4. Como que eu vou lá conversar com o Bruno, com a Malu, com o Andrei, que é PhD, né? Não vou, né? Então, a pessoa, ela vai perdendo oportunidades e isso é um ciclo, né? Que a gente ensina para o paciente dentro da TCC. Quanto mais você não faz, mais reforça a ideia de que você não consegue fazer, né? Então, assim, se eu deixo de fazer... Eu não reforço a minha capacidade naquilo, eu reforço a minha incapacidade, né? Se eu sou convidada para uma entrevista de emprego, por exemplo, né, e não vou, eu continuo desempregada. E continuar desempregada reforça a minha ideia de que eu sou burra, de que eu sou inútil, de que eu sou incompetente, né? Então, mesmo que eu vá na entrevista de emprego e que eu não me saia tão bem, né? Ou que eu não seja contratada, enfim. Mas pelo menos eu tô quebrando esse ciclo de quanto menos eu vou, mais burra eu me sinto, mais incapaz eu me sinto. E isso, né? Muitas pessoas não conseguem sair disso. Você foi diagnosticada com que idade, Fernanda? Eu fui diagnosticada na faculdade. Faculdade? Na faculdade de psicologia, com 20, 21 anos, mais ou menos. Já na psicologia, né? Alguém tinha que ver isso, né? Eu era monitora de uma disciplina de psicopatologia, né? Que é a disciplina que estuda os transtornos mentais, assim, de maneira geral. E o meu professor era psiquiatra. E eu era monitora dele, eu já tinha passado pela disciplina, e aí eu fui ser auxiliar dele, né? Minha mãe é professora, então assim, eu tenho uma veia, né, de ensinar, sempre gostei, sempre quis ser professora. Quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro professor, que era de neurologia, ele falou, bom dia, meu nome é Frederico, eu sou neurologista, doutor em neurologia. Eu falei, que coisa linda, eu quero ser isso aí, eu quero ser doutor em alguma coisa, né? Então, assim, a área acadêmica sempre foi uma questão para mim. E aí, logo que eu pude, eu fui ser monitora, que era para auxiliar o professor e dar umas aulinhas também. E aí, quando eu comecei a dar as primeiras aulinhas, assim, pra ele falou assim, vem cá, você tem déficit de atenção, né? Eu falei, eu? Não. Ele falou, tem, claro que tem, vai fazer uma avaliação. Aí me deu os caminhos das pedras, assim, né, pra fazer avaliação, tem que fazer com um psicólogo, um neuropsicólogo e tal, fazer os testes. E aí, depois, ele mesmo começou a prescrever medicação pra mim. E aí, pronto. E aí, minha vida mudou, assim, radicalmente. Imagino, porque eu vi isso acontecendo na nossa casa. Mas esse é um ponto interessante... dessa parte da confiança. O Henry Ford tem uma frase onde ele diz que quer você acredite que pode ou não, tanto faz, no final você vai estar certo. E eu não tenho déficit de atenção, eu não tenho nenhum tipo de problema de aprendizagem, mas eu sempre estudei com meu pai, enquanto os meus pais eram casados, então até a 4ª série eu era o melhor aluno da sala. Sim. Aí os meus pais se separaram, fui pro Rio de Janeiro, minha mãe tinha que trabalhar, eu passei a estudar sozinho. E rapidamente eu vi que tirando 5 ou 10, dava na mesma, nada ia acontecer. Passava. Então, durante anos, da 5ª série ao 2º ano, eu me acostumei a estudar só pra média. E eu era muito bom em manter a média, eu nunca peguei recuperação. Pra passar, né? Mas me tornei um aluno, como o próprio nome já diz, medíocre, né? Então... E também eu tava numa sala com pessoas tão inteligentes, tirando 10 sempre, que eu pensei, eu sou medíocre, não sou inteligente... E aquilo acabou ficando pra mim. Sim. Tanto que, quando eu voltei a estudar, que foi pro concurso do Exército, na primeira vez eu não passei, tirei 5 em tudo, igual eu fazia antes, e na redação eu não passei. Aí, no outro ano, eu falei, agora eu vou estudar. E eu lembro até que eu tomei uma decisão radical na época. Eu falei, vou sair do colégio e vou me dedicar só ao cursinho pra passar no concurso. Minha família toda foi contra, exceto meu pai, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele falou, você vai estudar? Vou. Dele, tudo bem, então... Fica lá só no cursinho, abre mão da escola, você se forma dentro do Exército. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar, coisa de 6 horas por dia, fazia pausa a cada 50, 45 minutos, igual na escola. E aí, no primeiro simulado, que era de Física e História, eu lembro bem disso até hoje. Eu gabaritei História e foi muito bem em Física. E eu era terrível em Física. Eu lembro que eu peguei o livro de Física do colégio pra abrir assim, parecia que um chimpanzé tinha feito os cálculos. Tudo errado, tudo errado. E quando eu fiquei em primeiro... Teve um colega meu do colégio militar que chegou pra mim, olhou assim a classificação e falou, Perim, você tá em primeiro? Que sorte! Eu virei e falei, pois é. Eu concordei que era sorte, porque eu não me julgava capaz de ser o primeiro. Só que nada é mais motivador do que o progresso. Eu fiquei em primeiro, continuei em primeiro e fui praticamente do começo até o final como primeiro, passei no concurso, na AMAN fui muito bem, fui com primeiro de artilharia. Mas se não fosse aquela reprovação inicial no Exército...
Se eu tivesse passado com 5, talvez até hoje eu Você ia acreditasse manter, que eu né? era um cara medíocre. Legal. Isso é fruto de como o sistema educacional tá estruturado, né? A forma como as pessoas são alfabetizadas, por exemplo. E voltando para a dislexia, Malu, o que os trabalhos mostram é que os circuitos envolvidos em processar a informação de escrita, eles por algum motivo não estão funcionando. Não vou nem dizer que está errado, só está diferente das outras pessoas, um pouco, né? Tá, as áreas envolvidas com perceber a imagem da palavra, as áreas envolvidas em processar a informação do som da palavra, a união dessas coisas. Essa história não tá funcionando muito bem. E por que isso é importante? Se você identifica essa criança, né, logo cedo, você pode fazer um trabalho diferenciado com ela. Exatamente. Justamente para evitar esse tipo de coisa de acontecer, né? Senão... Como, por exemplo, eu fazer todos os cursinhos de inglês e reprovar em todos e gastar um dinheirão do meu pai para tentar aprender inglês, sendo que eu nunca aprenderia daquela forma. Exato. Mas aprendeu quando viajou e ficou imerso Quando eu no fiquei, ambiente. quando eu fiz o intercâmbio, me jogaram lá dentro, eu não tive outra opção a não ser falar a língua. E aí eu não precisei escrever, né? Porque quando a gente vai para um cursinho de inglês hoje, a gente aprende basicamente a escrita. E a minha escrita até hoje é péssima. Meu listening é muito bom. E hoje a gente fala muito em neurodiversidade, né? Que essa questão veio do espectro autista, mas hoje a gente está estendendo isso para outras áreas. Então, assim, será que a dislexia realmente é um transtorno, de Isso fato? que eu ia perguntar, porque teve aqui um seguidor, o Paulo Martins, que ele colocou um comentário, que eu até pausei aqui, já passou 30 minutos, mas tá aqui no meu. Ele disse, na verdade, eu acho que TDAH é o novo normal. O quão normal é a ponto de chamar de transtorno? Será que não é? Todo mundo tem uma diferençazinha assim, em termos de aprendizagem? Aí é que tá, né? Hoje a gente fala muito nessa questão da neurodiversidade, né? Isso surgiu com a questão do autismo, né? E hoje existe, inclusive, grupos que têm o pleito, né? De que autismo deixe de ser transtorno. Né? Que a gente consiga conviver com a diferença de uma maneira mais... É claro que, assim, tem um monte de questão nisso, né? Inclusive questões... financeiras, né, envolvidas nisso, né, tem a APA, que é a Associação Psiquiátrica Americana, que é quem faz o DSM, tem a questão da medicação, enfim, tem uma série de discussões envolvidas nisso, mas assim, eu acho que a gente caminha, né, para um processo de uma neurodiversidade cada vez maior. Então, uma pessoa, por exemplo, com dislexia, né, ela vai se sair muito melhor numa prova oral. E por que não fazer, então, uma prova oral para essas pessoas? E detalhe, né? Por que tem que ser escrito para todo mundo? Por que Bruno não pode fazer uma prova escrita e a Malu pode fazer uma prova oral? E o que está sendo medido é a escrita ou é o conhecimento? Esse é o ponto, entendeu? Então, se você vai falar sobre a história da Mesopotâmia e a Malu também vai falar, ela não pode falar oralmente, você vai fazer uma redação, né? Os dois vão saber sobre a história, mas um vai ser melhor na escrita, o outro vai ser melhor falando, dando uma aula, por exemplo, né? A escrita é recente, né? É bom lembrar isso. A gente comentou da escrita. O nosso cérebro, ele se desenvolveu no ambiente que não existia escrita. Muito bom essa E assim, essa olha só, o que é escrita? Um monte de símbolo que a gente inventou, daí você aprende que cada símbolo... Você junta aquele símbolo, é um som, aí você junta as sílabas da outro som. É um processo super complexo que envolve um circuito ali. Analógico, digamos assim, que é por analogia. Exato. Você vai ter que decodificar e é uma aquilo. coisa recente para nossa espécie, comparado. Então, assim, isso que eu quero dizer, não tem nada errado. É só porque está processando a informação de um jeito que está tendo uma certa dificuldade para processar esse tipo de informação. A Malu não tem problema nenhum com comunicação, com linguagem. Sim. É uma questão de esse tipo de processamento específico, visual, dos símbolos, que é realmente muito oneroso. E parece que no pessoal que tem dislexia, a forma como as células estão organizadas é um pouquinho diferente, o que afeta como a informação é processada ali. Por isso que deixa um pouquinho mais lento. É como se a fábrica fosse uma fábrica e os funcionários soubessem montar mais moto e a gente está pedindo para eles montarem carro.